Rejeite a modernidade e busque a verdade. A gente vive cada vez mais numa era em que certas coisas que não deveriam estar sendo tão valorizadas, que não são tão importantes assim para o seu desenvolvimento interior como ser humano e expansão de consciência, estão sendo colocadas como virtudes supremas do ser humano. Como, por exemplo, a validação, a busca por validação e pertencimento, na qual você se preocupa mais, em se encaixar, em pertencer ao grupo, do que realmente expressar a sua própria individualidade e sua própria verdade. Vivemos numa época de ostentação, em que basicamente a fonte de valor de uma pessoa vem através dos bens que ela possui. E ela precisa excessivamente demonstrar essas coisas para as outras pessoas para que elas se sintam bem consigo mesmas, porque internamente elas se sentem vazias. Vivemos numa época da promiscuidade também, de relações superficiais, sem nenhum tipo de conexão profunda, em que basicamente as pessoas utilizam as outras a fim de seus propósitos egocêntricos. Vou ler aqui uma frase de um filósofo chamado Zygmunt Bauman, que ele fala sobre o amor líquido, desses tempos modernos. Ele fala o seguinte: amor líquido é um amor a partir do padrão dos bens de consumo. Mantenha-os enquanto eles te trouxeram satisfação e os substitua por outros que prometem ainda mais satisfação. Na sua forma líquida, o amor tenta trocar a qualidade por quantidade, mas isso nunca pode ser feito. É o amor com o espectro de eliminação imediata e assim também de ansiedade permanente pairando acima dele. E eu quero ler aqui o que é dito na carta de Gálatas, que diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vivemos numa época de separação, de querer dividir, de conflito, de violência. Toda vez que você divide, você, que nem o Krishnamurti fala, toda vez que você divide, você basicamente está sendo violento, porque você está se separando do resto da humanidade. E agora você se vê como o dono supremo da razão e se acha no direito, se considera moralmente superior a outra pessoa que pensa diferente de você. E por conta disso, é justamente por isso que surgiram essas grandes guerras religiosas, de inúmeras mortes que vemos por aí, sabe? Porque pessoas que se consideram detentoras da verdade se veem no direito de exterminar e aniquilar outras pessoas que pensam diferente delas. Vivemos numa época em que as pessoas valorizam mais a superficialidade ao invés da profundidade, que elas se preocupam mais em manter certas aparências do que serem verdadeiras realmente. Vivemos em uma época em que ideologias destrutivas, e toda ideologia encobre o que é verdadeiro basicamente, faz com que você fique cego para a realidade, porque você fica preso a uma única visão específica de mundo e se fecha a todo o resto. Vivemos numa época em que está dominada por ideologias que são nefastas e destruidoras, que só prejudicam o bem-estar e saúde mental do ser humano, que faz com que ele fique cada vez mais violento. E muitas dessas ideologias que estão muito presentes nos dias de hoje, basicamente nos transformam em vítimas e em reféns do mundo. Fazem com que a gente se desconecte do nosso verdadeiro poder. E as únicas soluções que elas apresentam, basicamente, são reformas por meio da força, por meio da violência, por meio de uma transformação radical no exterior. Elas esquecem que, na verdade, a sociedade ela é feita de indivíduos e que a mudança deve começar a partir da própria consciência do indivíduo, e nele se tornando uma pessoa mais amorosa, que a transformação começa na mente do próprio indivíduo. É nossa responsabilidade, sabe? Não é o governo que tem que fazer essa mudança por nós, não é tipo ideologias por meio de mudanças à força que vão promover essa mudança na sociedade que nós tanto queremos, em termos de ela se tornar mais harmoniosa, sabe? Mais amorosa, mais acolhedora. Tem até aquela frase bíblica, que fala que e não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos por meio da revolução da nossa mente, por meio da transformação da nossa mente. Porque quando você muda, o seu estado mental interno, quando você se liberta dos seus preconceitos, do ódio, da ganância, sabe? Por meio dessa purificação da sua consciência, é aí que sua percepção de mundo muda totalmente. E aonde você antes enxergava, conflito, divisão, sabe, miséria, só, escassez, agora você enxerga um mundo mais harmonioso, mais pacífico. Então nós temos que parar com essa tendência de achar que o problema sempre está lá fora, porque esse é o modo que nós operamos até então, sempre tentando mudanças radicais no exterior, não nos dando conta da nossa própria maldade, dos nossos próprios preconceitos, das nossas próprias visões erradas de mundo.
E é nisso que nós temos que trabalhar, sabe? Em liberar todas essas coisas, em purificar a nossa mente dessas impurezas. Então é isso que o Krishnamurti ele fala nessas frases aqui, né? Que queremos alterar as coisas exteriores sem a revolução interior, mas é preciso que haja primeiro a revolução interior, a qual há de estabelecer a ordem exterior. Para pôr fim a todas as guerras é necessária uma revolução no indivíduo, em você e em mim. Sem essa revolução interior, a revolução econômica não terá significação, pois a fome é resultado de um desajuste de condições econômicas produzidas por estados psicológicos, inveja, ambição e ganância. A paz só virá quando você for pacífico. É necessário que a gente pare de sempre ficar apontando o dedo para fora, procurando por soluções exteriores, né? E nos responsabilizar pela transformação da nossa própria consciência e nos libertar desses preconceitos, dessas maldades que nós temos, dessas visões erradas de mundo, né, que nós fomos adquirindo. E por meio dessa purificação da nossa própria mente, é aí que as mudanças começam a ocorrer. É aí que nós, por meio da nossa própria presença, por meio da nossa própria transformação interior, que nós vamos contagiando o mundo afora, né? No livro Cartas de Cristo, basicamente, é dito que a bestia, né, o demônio dos nossos tempos, é justamente essa podridão moral, esse estado cultural, né, que atualmente está a nossa cultura, que é cheia, né, de impulsos egocêntricos, que fazem com que o indivíduo fique somente focado no materialismo, no benefício próprio, que ele se desconecte totalmente da realidade espiritual que nos une. Que faz com que a gente enxergue as outras pessoas como irmãos, sabe? Como companheiros, né, nessa jornada de vida. Então é dito o seguinte, nesse livro: estamos vivendo uma espécie de infecção mental contagiosa. A tela de TV e o cinema se tornaram a nova bíblia do comportamento humano. Tal infecção é glorificada na literatura, cinema, teatro. Ela se manifesta como formas egocêntricas de viver, em comportamentos destrutivos e desviados, crueldade, excessos abomináveis, operações mafiosas, violência sexual, preconceito. Um círculo vicioso de atividades malignas de perversão de pensamentos e atos está sendo criada pelos magnatas do entretenimento e da mídia. Todas as coisas más em sua decadente sociedade atual, em suas enormes cidades sem alma, surgem da força do ego. Essa é a fonte de toda atividade cruel, mentirosa e pervertida que está atualmente em operação em seu planeta. Essa força controla os meios de comunicação, a TV, as famílias e nações. Produz guerras em todo o planeta. Cria um miasma turvo de energias de baixa consciência. O ego está impulsionando você e sua atual consciência está impregnada pelo amor às posses e por uma incapacidade de compartilhar com os demais, planejando modos de se fazer rico à custa dos outros, roubando, não cumprindo com o trabalho conscientemente, não dando valor ao dinheiro que recebe, reclamando, resmungando, permitindo-se criticar, ser sarcástico, julgar, rejeitar, denegrir, gerando inimizade, intolerância, ódio, ciúmes, agressão, impulsos violentos, falsidades, relações desonestas e difamação. Seu ego está no controle e você terá dificuldades para deslocar-se através do miasma da consciência egocêntrica para poder ver a realidade. Então esse é o mundo que nós vivemos atualmente. Você tem que entender que todo esse mundo, tudo que basicamente é apresentado na mídia, nos programas favoritos de entretenimento que nós vemos por aí, até mesmo na considerada alta cultura, né, dos tempos modernos, aqui no que é chamado de alta cultura aqui no Brasil, por exemplo, é tudo impregnado por ideologias que te afastam da verdade, que só servem para gerar mais inimizades, mais separação, mais conflito no mundo. Que não estão alinhadas com realidades e princípios espirituais como o amor ao próximo, como a compaixão, como a empatia, por exemplo. E é muito importante que você comece a ganhar consciência, né, desse ambiente que você está inserido, desse contexto que você vive, desse ambiente cultural que você está inserido, né, que valoriza, que prioriza coisas que não são alinhadas com a verdade, coisas que são mais maléficas à vida do que benéficas, que são mais autodestrutivas do que positivas. Então o discernimento é uma das grandes virtudes que nós temos que cultivar, sabe? Que é essa capacidade de você conseguir diferenciar o que é benéfico do que é maléfico, do que é pró-vida, do que é contra a vida, o que é ilusório do que é real, o que é só aparência, é só tipo por fora é bonitinho, mas que na verdade por dentro, né, é uma coisa totalmente nefasta e destrutiva. Nem todas as coisas são o que elas aparentam ser. Não é porque uma coisa, tipo, por fora é bonita que ela é necessariamente boa. Não é porque toda a multidão valoriza uma certa coisa, um certo modo de viver a vida,
uma certa atividade, que aquela coisa necessariamente é boa. Temos que começar a ver além da superfície, além das aparências. É isso que o David Hawkins fala no livro Poder versus Força dele. Ele diz o seguinte, que falta na humanidade a capacidade de reconhecer a diferença entre o bom e o mal. Por se render humildemente a essa consciência, o homem pode ser protegido. Quando admitimos que somos ingênuos, facilmente seduzidos pelos sentidos e iludidos pelo glamour, incluindo o glamour intelectual, temos no mínimo o início do discernimento. A sabedoria pode ser sintetizada para evitar o que te deixa fraco, mas nada é realmente exigido. Com a prática frequente dessa técnica, a cegueira espiritual e o discernimento do verdadeiro e falso podem ser progressivamente substituídos pela intuição. Então é muito importante que você comece a identificar, sabe, quais são essas coisas que eu estou dando tanto sentido e importância na minha vida. Será que é uma coisa que é realmente genuína e benéfica? Muitas das coisas que nós acreditamos ser importantes e realmente benéficas a nós não são. São apenas condicionamentos que nós pegamos da cultura, da sociedade, que nos levaram a acreditar que essas coisas são realmente importantes e que são essenciais para a nossa felicidade. Quando né, na verdade elas não são, e na verdade elas são totalmente destrutivas a nós, como alguns exemplos que eu dei no início desse vídeo, né? Nós vivemos na era da putaria, dos relacionamentos que são desonestos, cheio de traição, cheio de manipulação, controle, sabe? Cada vez mais violência, cada vez mais polarização, cada vez mais intolerância, falta de paciência com os demais, cada vez mais inimizades, cada vez mais conflito. É muito importante também comentar sobre a palavra glamour aqui, glamorização, que é um termo que eu conheci por conta do trabalho do David Hawkins, e que basicamente consiste, né, de quando a gente acaba projetando a nossa alegria, a fonte de felicidade em objetos que por si só, inerentemente a eles não possuem tais qualidades. É a nossa própria projeção que coloca significado, importância e sentido naquele objeto, mas que por ele só eles não possuem aquilo. Projetamos em muito dessas coisas, sabe, qualidades mágicas, especiais, que acabam distorcendo a nossa visão da realidade, faz com que a gente não enxergue a realidade como ela realmente é. A gente coloca como se fosse uma mágica em cima dessas pessoas, objetos e coisas, sabe, que são muito valorizadas, né, pela cultura em que nós vivemos. Então olha o que David Hawkins fala aqui. Se olharmos para algo que queremos, podemos começar a distinguir entre a coisa em si, a aura, a platina, o lampejo e o efeito magnético de uma qualidade que pode ser bem descrita como glamour. É essa disparidade entre o que a coisa é e o glamour que nós anexamos a ela que leva à delusão. Tão frequentemente buscamos algum objetivo e quando o alcançamos ficamos desapontados, porque a própria coisa não corresponde à nossa imagem dela. Projetamos na coisa uma qualidade mágica que de alguma forma nos leva a acreditar que, assim que a adquirimos, vamos alcançar magicamente algum estado maior de felicidade e satisfação. Glamorização é viver no mundo da fantasia. Então aí que fica a pergunta, sabe? O que você está realmente valorizando? Quais são aquelas coisas que estão fora de você, que são muito premiadas e idolatradas na sociedade, né? Que enfatizada pelas mídias, pelos artistas, enfim, pelas pessoas que têm multidões de seguidores no Instagram, né? Que nós tendemos a olhar e inspirar. Quais são essas coisas que nós estamos dando demasiada importância, muito valor, como se a nossa felicidade dependesse daquilo? Você está valorizando coisas terrenas apenas, coisas que são temporárias, que são superficiais, transitórias, ou você está valorizando qualidades espirituais, princípios espirituais? Você está valorizando a busca pela verdade, sabe? De encontrar a verdade dentro de si mesmo, ao invés de simplesmente adotar passivamente crenças e opiniões e conceitos de outras pessoas. Então é muito importante que você entenda que o mundo, né, ele não necessariamente está a favor do seu progresso espiritual, da sua expansão de consciência. Que muitas das coisas que são valorizadas na nossa cultura, elas não são necessariamente benéficas ao nosso desenvolvimento espiritual. Na verdade, são apenas máscaras, são apenas ilusões, são apenas formas de nos distrairmos da verdade, sabe? De ficarmos cada vez mais alienados de nós mesmos da verdade. É isso que os hindus eles chamam de Maya, a dança da ilusão, o constante envolvimento e distração de superficialidades que encantam e cativam a mente, que nos mantém presos nos ciclos de prazer e dor. O próprio Buda disse que a principal prisão é a dos sentidos. Ficamos presos nessas ilusões realmente acreditando que elas nos trarão a tão esperada felicidade, porém ela nunca chega. Como Carl Jung fala, né, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta.
preso, né, nessas imensidões, nessas miríades, dessas milhões de formas que nós vemos por aí, de distração, de entretenimento, de coisas que aparentam, né, ter ali uma solidez que contribuam para a nossa felicidade de fato e crescimento interior, nós acabamos nos distraindo do que realmente é importante, do que realmente, sabe, traria algum tipo de transformação na nossa consciência, de nós realmente nos transformarmos por dentro. E não ficar somente, sabe, brincando com coisas fora de nós mesmos numa tentativa de preencher o nosso vazio interior que só seria preenchido pela descoberta de quem nós verdadeiramente somos, da nossa essência. Então eu quero terminar aqui com uma frase de Jesus, inclusive, que ele fala o seguinte, né? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro estão cheios de coisas que vocês conseguiram pela violência e pela ganância. Fariseu cego, lava primeiro o copo por dentro, então a parte de fora também ficará limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem ser boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. E aí basicamente essa é a mensagem desse vídeo, sabe? Foque mais no trabalho interno, no que realmente importa, no que realmente produz transformação na sua própria consciência, se limpando, se purificando dos seus pecados, né, se você quiser chamar assim, das suas negatividades, dos seus sofrimentos, do ódio, da ganância, sabe, de todos esses sentimentos que causam divisão, violência e separação no mundo. Ao invés de ficar somente lapidando o seu ego, construindo um personagem que é bonitão ali por fora, mas que por dentro é podre, que por dentro é uma pessoa ruim, que é maldosa, que é egocêntrica. Então espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar aqui também esse vídeo, colocar aqui o seu comentário, o que você quiser comentar, alguma sugestão, alguma crítica, enfim, o que você quiser comentar, comenta aí. E nos vemos no próximo vídeo, fechou? Tamo junto, falou!